Boa tarde a todos, tudo bem? Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus todos os dias para que nós possamos vencer todos os obstáculos. Para você ter noção, lá em Atos ele fala, fica aí neste lugar até que do alto venha poder. Tá? Mas por que Jesus disse isso? Porque Jesus já não estaria mais com eles ali naquele momento. Então eles ficaram ali aguardando até que viesse o poder do alto, o Espírito Santo de Deus. Oi, amor, tudo bem? As crianças dormiram. E a Alice foi lá para a casa da avó. E aí eu vou aproveitar para fazer aqui. Então ele fala, fica aí em Jerusalém até que venha poder do alto sobre vocês. Às vezes nós temos que esperar um tempo e ficar ali no nosso lugar onde de repente nós precisamos refletir e encontrar quem nós somos. E mais uma vez eu falando que nós precisamos descobrir quem nós somos. E de repente é isso que Jesus Cristo quis dizer ali também. Eu tenho quase certeza disso, né? Fica aí, porque eu vou enviar para vocês poder, vai vir poder do alto, que vocês serão revestidos para continuar a fazer aquilo que eu comecei, e vocês farão coisas maiores. E a partir dali, daquele momento, pessoas ali se reunidas em oração, e esperando algo que eles não sabiam o que era. E de repente, um som como de um vento, né? Impetuoso, um som como de um vento, não um vento impetuoso, mas o som como de um vento impetuoso, toma aquele lugar. E línguas de fogo começam a cair sobre eles. E ali a gente vê o simbolismo do fogo, do batismo do fogo, e que purifica, que lava e que acende em nós uma chama que eles ou nós não sabemos que nós temos dentro de nós. Tanto que você vê que é línguas de fogo, algo pequena, caindo sobre eles e tornando eles brasa viva. É isso que nós precisamos. Buscar a nos conhecer, certo? E hoje eu vou falar com vocês ali em Mateus de novo, tá? Capítulo 9, verso de número 9. Nós vamos falar a respeito disso. Deus provê o fogo e o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê o fogo e o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me de ti até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me
derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me de ti até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Deus provê o fogo, o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Amém? E nesse tempo que nós ficamos esperando uma resposta, ou se é assim que a gente quer entender de Deus, vem aquelas questões de: mas eu mereço? O que será que vai acontecer? O que vai acontecer a partir daquele momento? E sabe, quando nós começamos a realmente viver o que Deus planejou para mim e para você, os nossos propósitos, as coisas começam a acontecer e você nem percebe. Jesus.
Tudo que nós precisamos na realidade é sentir a presença dele e mais nada. Às vezes nós lutamos por coisas e nos perdemos em meio a essas coisas e esquecemos de fato da nossa origem. A nossa origem é Ele e é para onde nosso espírito retorna. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Céus e terra se encontram, alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhados no seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam diante dele. Ele é o Senhor, o bom pastor. Ele é o Messias revelado, o profeta dos profetas, sacerdote dos sacerdotes, sacrifício vivo à luz, o príncipe da paz. Jeová Jireh, Ele é o Pai, Ele é o Filho, o Espírito. Ele é o Salvador, a salvação. Ele é Jesus, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Não há nome igual ou maior. Cara, queria falar com vocês a respeito de hoje. Nós vamos falar de ali em Mateus, né? Capítulo 9, verso de número 9. Ali naquele momento onde Jesus chama Mateus, tá? Um segundinho só que eu tô tentando ajeitar aqui. Opa, tudo caindo. Certo? E aqui.
Então vamos lá. Vamos para o texto? E assim escreve Mateus. Priscila também está aí. O Vitor Reis, famoso Fininho. Fala, meu querido. Ontem eu não estava estressado, Priscila, tá? Eu estava com pressa. Mateus. Carlinhos Fossetti, tudo bem? Esteve aqui com a gente na Marcha para Jesus, Carlinhos. E, cara, foi bênção. E no dia seguinte também, quando ele deu ali uma oficina, eu tive que ir embora. Mas a oficina já deu frutos, tá? Deus te abençoe. Vou ver com o Rodrigão, de repente a gente marca realmente um congresso voltado a isso, pois nós necessitamos entender e compreender de fato quem é esse ministério de música na eclésia, né? Deixa eu tirar o violão aqui. Deixa eu ver aqui, vai. O chamado de Mateus, capítulo 9, verso 9, a palavra diz o seguinte: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus, como sempre, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: oi, Karina, tudo bom? Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os são, não precisam, os curados, não precisam de médico. Os que não têm doença não precisam, nem necessitam de médico, e sim os doentes. Vão, isso ele falando para os fariseus, vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Amém? Cara, se a gente for analisar bem o texto, você sabe muito bem, eu não sei se você sabe o que é um publicano. O publicano geralmente era uma pessoa do próprio povo, era um judeu, e isso era Mateus, E ele cobrava impostos do seu próprio povo. Ele não era bem visto em meio ao seu próprio povo, por quem ele era, um publicano. Ele tinha que cobrar os impostos e fazer e cuidar dessa parte. Então os judeus não via ele muito bem. E a gente sabe que as classes lá eram divididas. Fariseu, publicano, escriba, eles eram bem divididos. Eles não tinham o mesmo pensamento, apesar de viver a mesma política, mas não tinham o mesmo pensamento. Então cada um vivia, fazia suas leis de acordo com o que eles queriam, E o publicano, ele ficava ali no meio. Ele era um cara que ele era do povo, mas ele servia ali, aqui a Roma, Então é o seguinte, ele era mal visto. Mas ele tinha algo que Jesus olhava para ele e o chamava a atenção. Trazendo isso para nós. Cara, eu não estou falando de quem já nasceu dentro da igreja, não devia nem ser essa colocação em si, mas quem já nasceu num berço cristão. Pessoas como eu, pessoas como muitos que eu conheço, que vieram lá de fora e se converteram, ainda até hoje, alguns olham e falam: mas será? Esse cara pisou tanto na bola, será? É tipo o lance do irmão mais velho do filho pródigo, entende? É aquele lance, é praticamente aquilo. Será que esse cara mudou? Será que... Cara, isso aí nós não conseguimos definir, enfim. A palavra é clara quando ela diz: nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Se a árvore ela gera frutos, você a conhece, entende? Se ela gera um fruto bom, você sabe que realmente houve algo diferente naquela pessoa. Então nós precisamos olhar para as pessoas pelos frutos. Não tem como você julgar um livro pela capa, apesar da capa ser muito importante, sim. Mas o que você precisa fazer é ler, pelo menos o prefácio.
para você entender o que está sendo escrito, está sendo dito. Então você precisa primeiro ler aquela pessoa antes de julgá-la. Nós estamos falando de julgamento? Também. Mas aqui nós sabemos que era bem diferente. Mas Jesus não chama pessoas qualificadas. Não. Pescador, publicano, ladrão, né? Então assim, fala para mim qual que era a qualificação, por exemplo, de Pedro. Pedro era pescador, certo? O mais qualificado não era nem discípulo, não foi nem apóstolo, que foi Lucas, que era médico. Entende isso? Mateus, de repente, podia ter um pouquinho mais de instrução por estar no meio de pessoas mais importantes, né? Mas assim, a gente não pode julgar as pessoas por isso. A gente tem que ver realmente o fruto que essa pessoa dá. Porque Jesus diz ali, chama ele. Tinha alguma coisa importante nele. Por que Jesus chama você? Porque é algo de bom em você. O espírito dele. Você consegue entender? Pô, ele podia ter chamado muitas outras pessoas, a não ser eu, a não ser você, a não ser Mateus, a não ser... Você consegue entender isso? Mas ele chamou a todos nós para algo. E você não pode deixar com que as outras pessoas que olham para você e de certa forma não confiam, não acreditam no seu potencial, ela vire e diga para você, ó, você não é capaz de fazer tal coisa. Gente, nós precisamos entender que são coisas específicas, tá? Muitas pessoas trazem essa palavra para justificar problemas ou erros. Não. Se você sabe tocar um instrumento, você é qualificado a tocar um instrumento. Por exemplo, eu sei tocar, arranho violão e canto. Não significa que eu vou ser um bom baterista, jamais, né? E não tem como, porque eu não tenho nem coordenação para isso. E eu não estudei para isso, eu não me qualifiquei para isso. Ainda o violão eu arranho, mas assim, eu não sou qualificado, muito menos para cantar. Mas, de certa forma, isso, como eu posso dizer, serve como um exemplo para quê? Eu consigo fazer algo através disso, certo? Mas tem aquela pessoa que ela quer tocar violão, mas ela não tem como tocar esse instrumento, ela não consegue tocar instrumento, mas ela insiste. Claro que se ela estudar profundamente, ela vai conseguir desenvolver esse instrumento, certo? Ela vai tocar esse instrumento, né? Mas as pessoas, elas precisam entender que Jesus chamou Mateus por algo, né? Mas o fariseu não quer saber. O fariseu, ele quer saber o seguinte: esse cara, ele não é bom. Ele não é bom para isso, não. Ele até cobra imposto, mas ele não é bom para isso. Se o mestre de vocês não sabe que esse cara é um publicano, um cobrador de impostos, que ali tem vários outros pecadores, entendeu? Muitos publicanos e pecadores vieram. Cara, Jesus Cristo não estava preocupado. Jesus Cristo não veio para agraciar, para acariciar a ego de ninguém. Jesus Cristo veio para resolver um problema, reconciliar o homem a Deus. Um problema criado lá atrás pelo próprio homem. E por herança nós carregamos esse pecado. E por herança, cordeiros, com Cristo nós fomos livres desse pecado. Ah, mas então tá bom. Cristo já resolveu, sim. Se você for procurar um pouco mais atrás lá, ele vai falar a respeito da lei. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. A lei que estava sobre você, sobre mim. Eu vim cumprir essa lei porque vocês não iriam suportar pagar pela lei, pelos pecados de vocês. Eu sou o Cordeiro. E eu vim aqui morrer por vocês e dei o meu sangue para que o seu pecado seja sanado. Entende? Eu vim cumprir a lei, não abolir a lei. Tanto que ele fala que nem um i e nem um tio pode ser retirado ou colocado. E ele ainda alerta, olha, cuidado. É o que os fariseus e os esqueci o nome daqueles caras. Os publicanos e os... Esqueci. Ah, meu Deus do céu. Os escribas.
Entende? Eles ensinavam do jeito que aprazia a eles. É como eu li hoje. O Estado, ele se interessa por pessoas que possam ajudar. Então, quer dizer, o Estado se interessa por aquilo que não domine o próprio Estado. Então, quer dizer, por que o povo vive alheio ao Estado? Isso acontecia naquele tempo. Isso aconteceu muitos anos depois, quando a Igreja Católica, a Igreja Romana, né, ela resolve imperar. Eles detinham todo o conhecimento e o povo simplesmente ouvia o que eles queriam falar. Acontece isso hoje em várias igrejas. Então, assim, vários líderes e mestres e pastores ou apóstolos, ou seja lá o nome do cara, ou o título que ele recebeu, ele pode ensinar de acordo com o que ele quiser. A Bíblia é um instrumento maravilhoso. Você assistiu o livro dele? Aquele filme? Um cara, eu tinha dois caras, tanto que o cara, ele sabia que quem tivesse uma Bíblia na mão teria um poder tremendo sobre as pessoas, certo? E isso eram os fariseus e os escribas. Eles tinham poder porque eles tinham conhecimento da lei. Eu falo que conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Se eu posso ter o conhecimento de alguma coisa, eu conheço o instrumento aqui, ó, o violão, mas eu não tenho sabedoria sobre ele. Por exemplo, eu não entendo escala, eu não entendo, eu toco por cifra, olhando, eu consigo entender o que está escrito ali e toco aqui. Ainda tem coisa que eu não consigo fazer. Eu sou cobrado por isso, né, pelo meu ministério. Mas assim, mas eu executo, certo? Mas eu não tenho plena sabedoria sobre esse instrumento. Eu tenho conhecimento dele, eu conheço ele, eu sei como é que faz, eu sei como o som ressoa, essa coisa toda, certo? E, cara, Mateus, ele foi grande, para você ter noção. Existe um evangelho escrito por Mateus, onde ele relata, se você for ler o evangelho de Mateus, ele é bem completo, certo? Claro que ele é inspirado, a gente tem estudado e sabe que os evangelhos, eles foram todos inspirados no livro de Marcos, né? Dizem os estudiosos. Então, assim, mas se você for ver a presença com que Mateus fala no seu evangelho, para você ter noção, a importância que Mateus teve, certo? Então nós precisamos olhar para a vida de Mateus e buscar compreender o chamado de Mateus. E nós sabemos que a partir do momento que você tem um chamado, virão várias pessoas e falarão, esse cara não presta, esse cara não serve, certo? Então, assim, precisamos nos ater àquilo que é importante, certo? Eu não vou me apegar a coisas menores. Na realidade, com o tempo, caminhando com Cristo, assim como os apóstolos também caminharam, e você começa a ler em Atos, chega num ponto da vida que até mesmo nos livros, nas cartas de Paulo, você começa a compreender que chega num ponto que ele não está preocupado mais com pormenores dessa vida. Ele está preocupado em ter a presença. Cara, busca a presença de Deus, não importa onde você estiver. O mais importante para nós é a presença de Deus. Se ele estiver e a presença dele nos encher, nenhum tipo de acusação virá sobre nós, certo? Existem algumas coisas, algumas regras, sim, eu concordo, que nós devemos cumprir, algumas coisinhas que nós precisamos nos ater, certo? E, cara, tenta entender e compreender o que aconteceu aqui. Vamos ler mais uma vez. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. E eu acho essa expressão muito legal. Que ele fala a mesma coisa para Pedro. Larga tudo e me segue. Mas por que eu vou seguir esse cara? Não houve essa dúvida. Simplesmente seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa. Olha que lugar importante, a mesa. Cara, a mesa onde grandes coisas acontecem. Meu Deus do céu. Nós temos uma mesa que... Várias mesas já tivemos, várias mesas. Uma mesa, né, Karina? Uma das mesas era na sua casa. E nós tivemos várias mesas, que se essas mesas estiverem lá no dia, cara, vai ser complicado. E, cara, a mesa é um lugar muito importante. A mesa só pode estar na sua mesa
pessoas que realmente caminham e andam com você até o final. E pessoas que se tornam importantes nas nossas vidas, sentarão à nossa mesa. Às vezes pessoas passarão e irão, mas a mesa permanece, aquela coisa, aquela coisinha permanece. Então Jesus sempre estava à mesa, tanto que antes de ir para o Getsemane, onde ele estava, eu quero cear com vocês, ele estava à mesa. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos, pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Muitos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Cara, para você ter noção que as escamas estavam tampando tão os olhos desses fariseus que eles não conseguiam enxergar Cristo quem ele era, porque Cristo estava ameaçando a situação deles. É por isso que o Estado, presta bem atenção, o Estado quer que o cidadão seja alheio a tudo que está acontecendo. Então são várias informações e de repente nós nos tomamos como partido de um e seguimos o caminho. Cristão, o nosso partido é Cristo, certo? Nós devemos defender as nossas opiniões, nós devemos defender a nossa crença e a nossa fé através do que a palavra de Deus nos ensina, ok? Respeitando o Estado, respeitando as leis, tá? Mas seguindo o que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus ouviu e disse: os curados, os sarados, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vocês são doentes, ó fariseus. Vão e aprendam o que significa isso. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Não havia um justo na terra. Jesus veio para chamar a todos e reconciliar a todos. Jesus queria misericórdia, tenha misericórdia, é o amor ao próximo. E não sacrifício. Eu não quero que você sacrifique a vida do próximo por causa dos seus atos de justiça, que são errados. Certo? Então, meu amigo, olhe para o próximo, sem você julgar ele se ele cometeu um erro, certo? Se Jesus fosse olhar para todos que cometeram um erro, começando, vamos dar o exemplo de Maria Madalena, cara, você imagina se ele tivesse que julgar Maria Madalena? Aí ele virasse e falasse assim: mas tá bom, agora eu quero que vocês tragam o que estava cometendo adultério com ela, eu quero ver quem que é ele. Às vezes nós estamos cometendo o mesmo pecado, mas estamos julgando o pecado do próximo. Você vê que no mesmo texto tem várias coisas a se falar. É impressionante. Se a gente continuar falando e continuar lendo mais vezes o mesmo texto, nós vamos descobrir coisas aqui que, cara, já não estão tão mais ocultas. Elas já estão reveladas aqui, nos 66 livros da Bíblia. Nós somos bem-aventurados, porque nós temos a palavra de Deus em nossa mão. Nós temos o motivo da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a Cristo profundamente, nos encher do Teu Espírito Santo e deixar fluir, e deixar encher, e deixar transbordar o Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo transborda, cara, já não existe mais condenação. Chega. Deus proveu o fogo e o sacrifício. Vou falar da palavra de Deus. Deus proveu o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Deus proveu o fogo.
Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, Senhor. Quero ver tua face, Deus, e leva a sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. É só o que nós precisamos, ansiar pela presença de Deus. E quando assim, como Mateus, ouvirmos a voz de Deus, e Ele dizer, siga-me, larga tudo e vai atrás. E não se preocupe se vão dizer para você, você não merece, você é pecador, você é um publicano, seja lá o que você for. Se Ele te chamar, é você que Ele chamou. Amém? A paz, meus queridos. Para quem quiser, nós estamos fazendo reuniões de oração na Igreja do Nazareno, tá? Que é a minha casa, a nossa igreja. E será toda terça-feira, tivemos a primeira quinta-feira, mas agora será toda terça-feira a partir das 9 horas da noite. São períodos de oração, onde nós vamos orar normalmente pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelos nossos pastores, as nossas igrejas locais, a igreja no mundo, por Israel. Nós iremos lutar em oração a respeito do espírito de morte que ronda a nossa cidade, essas doenças que aparecem, tipo dengue, essas coisas. Vamos orar, vamos entrar em luta, vamos entrar em guerra, porque, meu amigo, tudo acontece primeiro num nível espiritual da coisa, certo? Para acontecer aqui embaixo. Então, precisamos orar. Ter os nossos momentos de oração, sim, no nosso quarto fechado, a nossa intimidade com Deus, mas também estarmos juntos em oração, porque quando uma igreja, quando um povo clama, Deus abre os céus, Deus inclina os seus ouvidos e envia um avivamento. De repente, esse avivamento é só ali, entre aquelas pessoas, mas começa entre essas pessoas e se expande. Se você está na sua, seja lá, por exemplo, Rodrigo em Araçatuba, com suas células, Júlia, tudo bem, Júlia? Em Três Lagoas. Cara,
ore, chame pessoas para estar em oração junto com você e lutar. E lutar em oração, porque, cara, a melhor coisa que tem, eu descobri que a oração é o meu sustento. É o que me faz olhar para as coisas de Deus com outros olhos, um olho mais espiritual, não tão humano. Porque, querendo ou não, nós olhamos para a palavra de Deus com um olhar humano, com as nossas necessidades, mas quando você começa a orar, as nossas necessidades já não são mais importantes, porque Deus se encarrega de cuidar delas. Nós lutamos em oração e Deus luta por nós. E assim nós vencemos todas as batalhas e dificuldades da nossa vida. Em oração. Dedique um tempo à oração. Dedique muito tempo à leitura. Dedique muito tempo em jejum, em oração e leitura. Cara, você quer poder? Você quer falar e falar com poder? Esse é o caminho. Às vezes apenas um falar, uma sílaba, pode salvar vidas através da sua boca. E eu queria encerrar com oração hoje, tá? Oração. Senhor meu Deus, em oração eu venho aqui hoje, Deus, pedir a Ti que abençoe cada pessoa que esteve comigo aqui, me ouvindo esse tempo. Sim, Deus, visita cada coração, visita cada pessoa, Senhor, com Teu Espírito Santo. E sabemos, Senhor, que o desejo do Teu coração sobre cada uma delas é que se cumpra o propósito que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles. Ah, Deus, que o Teu Espírito Santo vá como um bálsamo, curando as feridas, as tristezas, as mágoas. Sim, Deus. Vá em todos os lugares, em todos os lares, em todos os hospitais, presídios, Senhor. Que Teu Espírito Santo vá com poder, ó Pai. Sim, Senhor, meu Deus. Haja fortemente na vida de cada um, Senhor. Para que os propósitos do Senhor venham com todo o poder, Senhor Deus. A Tua presença é real. A Tua presença é real em nós, porque o Espírito Santo é presente em cada um de nós. Então vá, Senhor. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei. Então me renderei. Oh, Senhor Deus, Tua presença é real, então te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Deus. Que o santo poder do nosso Senhor venha sobre a sua vida, tá? Lhe trazendo paz nesse dia, nessa semana. E ore, persevere. Se você ouvir a voz, corra, vá com Ele até os confins. Amém? Tchau.